Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você não pode ir além se você não enfrentar isso. Caso contrário, você estará fugindo de si mesmo a vida inteira. Alguns de vocês ainda têm tanto medo de que alguém descubra o que você fez no passado, mas se eu fosse você, eu encontraria um amigo confiável e contaria. Porque são os nossos segredos que nos deixam doentes. Agora vamos começar a ler no versículo 22. Mas ele levantou na mesma noite e levou suas 2 esposas e suas 2 servas e seus 11 filhos, e eles atravessaram o val do Jaboque. E então ele os pegou e enviou-os pelo ribeiro, e também enviou tudo aquilo que ele tinha. Eu gosto de imaginar, isso era como se ele tivesse chegado a um ponto em sua vida onde ele não estava disposto a continuar mais como ele era, sabe? Eu me pergunto se há alguém aqui que não está disposto a continuar mais do jeito que você é. Seja o que for que isso signifique para alguém, é como se eu tivesse dito o suficiente: eu não quero viver desse jeito mais. Eu não quero viver sem paz na minha vida. Eu não vou simplesmente viver como, eu não vou apenas passar pela vida, eu vou aprender como desfrutar minha vida. Seja qual for a vitória que você está procurando de Deus, você deve estar determinado a obtê-la. Isso não pode ser algo frouxo. Você deve estar determinado que se alguém pode ter o melhor que Deus tem para oferecer, você pode. E assim, eu pessoalmente gosto do fato de que ele diz que ele foi para aquele leito do rio, eu acho, e diz que ele enviou, ele se afastou de tudo que ele tinha. Ele estava pronto para enfrentar o problema. Às vezes você tem que ser assim, ser como, não importa o que isso me custar, eu estou me afastando de tudo e eu vou descobrir o que vai ser necessário para corrigir isso na minha vida. Eu estou lhe dizendo, se você for sério o suficiente, todos aqui podem ter toda a vitória que poderiam querer, mas você não pode apenas pensar que você vai conseguir algum progresso por drive-thru. Hoje podemos obter tudo por meio do drive-thru. Você pode dirigir e obter absolutamente tudo, mas com Deus você terá que lutar. Então, verso 24, Jacó ficou sozinho e um homem aqui com H maiúsculo, que significa que esta era uma aparência de Jesus, que veio na forma de um anjo, o anjo do Senhor. E diz que ele lutou com ele até o amanhecer. Alguém aqui já lutou com Deus? Claro que sim. Então, quando o homem viu que não poderia prevalecer contra Jacó, ele tocou a articulação de sua coxa e a coxa de Jacó foi deslocada quando lutou com ele. E então ele lhe disse, este anjo do Senhor disse a Jacó: deixe-me ir, porque o dia já desponta. E Jacó lhe disse: eu não te deixarei ir se você não abençoar a mim. Você vê isso? Quero dizer, isso é que é uma tremenda ousadia. Após o modo como ele tinha vivido e o que ele tinha feito, ele determinou que ele estava certo com Deus e ele estava lutando com Deus, e ele simplesmente diz a Deus: eu não vou desistir, eu não vou deixar você ir embora, essa coisa será corrigida e terminada, eu não vou deixar você ir a menos que você me abençoe. Agora ouça. E então o homem perguntou, o homem sendo o anjo do Senhor: qual é o seu nome? E no choque da compreensão da pergunta, sussurrou Jacó dizendo: meu nome é Jacó. E a Bíblia Amplificada nos diz o que significa Jacó: suplantador, intrigante, maldito, trapaceiro. E agora então, neste momento aqui, Deus está fazendo com que ele enfrente
quem ele era. Isso aqui é como um tipo de arrependimento. Deus já sabia qual era o nome dele, não precisava perguntar qual era o nome dele, mas ele queria que ele confessasse. Ele queria que ele tirasse isso dele e enfrentasse isso. Quer saber? Você não pode ir além se você não enfrentar isso. Caso contrário, você vai estar fugindo de si mesmo sua vida inteira. Alguns de vocês ainda têm tanto medo de que alguém descubra o que você fez no seu passado. Mas se eu fosse você, eu encontraria um amigo confiável e contaria. Porque são os nossos segredos que nos deixam doentes. O que nos adoece é tudo que achamos que devemos esconder, de que temos medo de falar e contar a alguém. Eu teria uma grande conversa com Deus a respeito disso, procuraria alguém em quem eu pudesse confiar e contaria a ele: olha, eu quero te dizer o que eu fiz no meu passado. Então você poderá começar a se alegrar realmente com o que Deus fez por você. Agora veja o que acontece. O poder do arrependimento. E então o anjo disse a ele: o seu nome, ele já não deve ser mais Jacó, usurpador, mas Israel, príncipe de Deus. Porque você lutou com o poder de Deus e com os homens e você prevaleceu. Eu sempre gosto de dizer que de alguma forma Jacó ficou manco por isso. Ele saiu mancando, mas com a bênção dele. Sabe o que acho que isso significa? Eu acho que todos podemos ser um pouco mancos na nossa vida por alguns dos pecados do nosso passado, mas isso não importa. Eu seria honesta com você. Eu acredito que Jesus me curou completamente do meu passado, mas existem coisas com as quais eu ainda tenho que lidar de tempos em tempos e provavelmente haja algumas coisas que, sabe, eu apenas quero dizer, eu não sei o que estou perdendo por não ter tido um pai, sabe? Eu não sei o que estou perdendo por nunca poder sentar no colo do meu pai e realmente sentir-me como uma garotinha especial. Eu não sei o que eu estou perdendo com isso, mas o ponto é que eu posso ser um pouco manca, mas eu estou mancando com as minhas bênçãos, amém? Jesus! Próximo verso. Agora, na verdade, existem 3 versículos que eu quero juntar aqui. Eu quero começar dizendo que eu acho que uma das coisas mais incríveis sobre o nosso relacionamento com Deus é que se você o ama e você confia nele. Agora, eu não disse se você comportar-se perfeitamente. Eu não disse se você nunca cometer erros. Eu não disse se você vai à igreja todos os domingos e nunca perde nada. Se você lê toda a sua Bíblia 3 vezes por ano. Eu disse se você confia em Deus e se você o ama. Então não importa o que aconteceu ou o que está acontecendo, Deus irá pegar isso e transformar de alguma forma em algo para o seu bem. Agora, cara, para mim, essa é uma das coisas mais empolgantes sobre o nosso relacionamento com Deus. Isso não significa que vai ser gostoso, não significa que vamos gostar de algumas das coisas que nós temos que passar. Não significa isso, mas eu não sei como ele faz isso. Deus pode pegar uma coisa ruim. E talvez a gente nunca consiga dizer que isso é bom. Mas então, de alguma forma, Deus pode milagrosamente trabalhar com essa coisa e ele pode nos tornar uma pessoa melhor. Sabe, se você não tirar mais nada de um problema, pelo menos você vai ter mais compaixão e vai se comportar de forma diferente quando alguém te disser o seu problema. Alguma vez você já tentou falar sobre o seu problema com alguém que não tem nenhum? Cara, eles são tão rápidos em dizer, bem, eu faria isso, eu faria aquilo, e parece tão simples para eles. E você quer que alguém diga, oh meu Deus, eu sei o que você está passando, eu sei o quanto isso é difícil. Então é bom dizer-lhes o que Deus pode fazer por eles, mas não há nada pior do que alguém que não tem compaixão. Tudo que eles podem dar é uma escritura. Não seja esse tipo de cristão, sabe? Às vezes, alguém precisa de você para chorar com eles. Às vezes, eles precisam de você apenas para entendê-los.
Todo mundo que vem buscar ajuda nem sempre quer uma resposta. Às vezes, eles só querem que você os entenda. Você ouviu o que eu disse? Nem todo mundo que vem até você quer uma resposta. Eles não querem um sermão, eles querem apenas que alguém entenda o que eles estão passando. E a melhor maneira que eu conheço de ter uma carga de compaixão é ter passado por isso você mesmo. E eu vou ser honesta com você, se você quiser ser muito usado por Deus, você terá que ter muita compaixão, significa que terá que ter alguma experiência. Fico feliz que esteja sorrindo. Eu sei que coisas trágicas aconteceram com as pessoas. Quero dizer, eu sei que você provavelmente está pensando bem, você sabe, me aconteceu isso e aquilo, e como você pode dizer que Deus pode tirar algo de bom disso? Eu não sei como ele faz isso, mas eu sei que ele o faz e o amamos e confiamos nele. E obviamente isso inclui uma atitude decente, tipo, não entendo isso, Deus, mas eu confio em você e eu acredito que você pode transformar isso para o meu bem. Seja o que for que você esteja passando ou o que quer que tenha passado no passado, se você nunca fez isso antes, eu quero que você comece a acreditar hoje que Deus pode pegar esta coisa e ele pode tirar o bem disso para a sua vida. Este é um dia feliz. Amém? Tudo bem, Gênesis 50, 20. Não vou contar toda a história de José. A maioria de vocês conhece. Digamos apenas que ele foi cruelmente tratado pelos seus irmãos. Eles odiaram a ele. Eles venderam José para comerciantes de escravos. Uma série de coisas ruins aconteceram como resultado disso. Ele terminou na prisão por muitos anos por algo que ele não tinha feito. Todo esse tempo ele continuou confiando em Deus. Então havia uma fome na terra. Ele estava encarregado de todos os alimentos. É incrível como essa pessoa aqui pode machucar você, mas se você confiar em Deus, ele pode realmente promover você. Ele é um Deus de justiça. E então, houve uma fome na terra, e então seus irmãos vieram buscar comida, e eles tiveram que passar por José para obtê-la, mas eles não sabiam que era José. E você sabe, Deus o mudou tanto que os seus irmãos não o reconheceram. Eu te digo, provavelmente algumas das pessoas que abusaram de mim também não me reconheceriam hoje. Amém? E Deus está fazendo a mesma coisa em sua vida. E então, quando eles perceberam que era José, então ficaram com medo e pensaram, bem, não há como dizer o que ele vai fazer conosco agora, ele tem a chance de vingar-se de nós. E veja o que José disse a eles, Gênesis 50, 20, quanto a vocês, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem, fazendo com que muitas pessoas sejam mantidas vivas, como hoje se vê. Em outras palavras, Deus usou essa terrível situação, essa cruel situação, para poder colocar José em um lugar onde ele pudesse realmente usá-lo, então, para ajudar a nação inteira quando chegou o tempo e a hora certa. Deixa eu te dizer, talvez você esteja num lugar agora onde sente que está indo na direção totalmente errada em sua vida, sabe? Talvez não tenha sequer ideia de que esta é a rota exata que você precisa para chegar onde você quer chegar e simplesmente não entende como você está indo por aí. Vamos lá. Atos capítulo 7, verso 9. Eu amo isso. E os patriarcas, filhos de Jacó, fervendo de inveja, ódio e raiva, então venderam José como escravo ao Egito, mas Deus... Essas são duas das minhas palavras favoritas na Bíblia. Mas Deus... Não importa o que qualquer outra pessoa fizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu devo temer? Eles fizeram todas essas coisas com ele, mas Deus
Estava com ele. Eu vou te dizer a verdade, você nem precisa saber o que Deus vai fazer, sabe? Desde que você saiba que Ele está com você. Eu não conheço o caminho que você terá que percorrer para chegar onde Deus quer que você esteja, mas se você continuar amando a Ele, continuar confiando nele, Ele vai levar você a um lugar que vai deixar você literalmente de queixo caído. E é claro, Romanos 8:28 vai junto com isso. Estamos seguros e sabemos que Deus, sendo um parceiro no seu trabalho, faz com que todas as coisas cooperem e se encaixem no plano para o bem daqueles que o quê? Amam a Deus e querem a sua vontade. Simples. Ame a Deus. Uma das primeiras coisas, provavelmente a primeira coisa que eu digo todas as manhãs, quando eu acordo é: eu te amo, Senhor. Eu vou te dizer, se você simplesmente ama Jesus, isso ajuda muito, 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 muito a cuidar de todo o resto, sabe? Eu te amo, Senhor. Eu te amo. 100 vezes por dia, diga a Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo, 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 eu te amo. Isso praticamente diz tudo. Agora, estas são as coisas que eu compartilho com você. Estas são algumas das escrituras que têm sido não apenas como uma pequena e bela escritura, mas esses são alguns dos ensinamentos dessas escrituras que foram absolutamente transformadores para mim. Eu quero que eles impactem você de tal maneira que você se lembre de que Deus não faz acepção de pessoas e o que Ele faz por outra pessoa, Ele fará por você também. Tudo bem. A próxima coisa da qual eu quero falar é sobre o Salmo 27, 4-8. E algo que sempre digo é que talvez, se eu tivesse que escolher entre as escrituras algumas que realmente mudaram a minha vida, estas estariam lá. Os versos 7 e 8 realmente representam muito para mim. E sabe, quando nascemos de novo, esse é o maior e mais importante evento de nossas vidas. E quando você entrega totalmente sua vida para Deus e você está cheio do seu espírito, nossa, isso é como uau! Cara! E então o que essa escritura está dizendo foi, na verdade, até mesmo, de alguma maneira, tão grande para mim, não mais como um novo nascimento. Mas eu tive que aprender essa lição importante. Você tem que aprender essa importante lição também, antes que Deus possa fazer por você tudo aquilo que Ele quer fazer. É exatamente isso. Então ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Buscar é uma palavra poderosa, significa ir atrás com todas as suas forças. E o que é que você está buscando na vida? Obviamente Deus, ou você não estaria aqui hoje de manhã, mas felizmente, por causa do Ministério da TV, eu não estou conversando apenas com esse lugar cheio de pessoas. Eu tenho o privilégio de falar com pessoas de todo o mundo e eu pergunto: o que você está buscando de todo o seu coração? Talvez você precise responder essa pergunta: o que você está buscando com todo o seu coração? Seria mais dinheiro? Ou uma promoção no seu trabalho? Ou mais isso, ou mais aquilo, ou talvez mais popularidade? Mas veja, isso está desaparecendo e não vai estar por aqui por muito tempo mais. E quando acabar, só haverá Deus. Então é hora de ter certeza de que você tem um bom relacionamento com Ele. Então, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei e procurarei com insistência, requererei, que eu possa viver na casa do Senhor e em Sua presença todos os dias da minha vida, para olhar e contemplar a bondade, a doce, atrativa e encantadora beleza do Senhor e meditar, considerar e inquirir no seu templo. Agora, eu tenho que parar e dar-lhe um pouco de informação sobre por que isso foi tão importante para mim. A maioria de nós, quando aprende a confiar em Deus, e não sei se há alguma maneira de evitar isso, a maioria de nós, quando aprende a confiar em Deus, nós começamos a confiar pelo que nós queremos. Nós começamos a confiar nele para resolver todos os nossos problemas. Nós oramos sobre esses problemas e estamos sempre atrás de Deus para mudar essa pessoa, para que possamos ser felizes, ou mudar essa circunstância para que possamos ser mais felizes. Dê-me um trabalho melhor, dê-me mais dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso, eu quero.
E para a maioria de nós, nossa lista provavelmente é bastante longa. E então, sabe, na verdade o que nós realmente queremos são os presentes de Deus. Presents. Sim, você sabe do que eu estou falando? E para ser sincero, ele nos deixará fazer isso por muito tempo, porque ele está estabelecendo um relacionamento conosco, sabe? Ele está nos mostrando que ele é bom, que ele quer cuidar de nós, que ele quer fazer coisas por nós. É da mesma forma que tratamos nossos filhos quando são pequenos. Mamãe e papai fazem tudo, o garoto apenas recebe. Eles não ficam satisfeitos por muito tempo, eles querem outro brinquedo, outra coisa nova, mas são crianças, nós entendemos isso. Mas você sabe, chega um momento em que seus filhos chegam a uma certa idade em que você não está gostando muito disso mais. É como, ei, eu gostaria que você fizesse algo por mim. Eu gostaria que você simplesmente parasse por algum tempo apenas para ver-me, sem ser porque você quer algo de mim. Vamos lá. Ei, pessoal, tem alguém em casa hoje? E então eu estava seguindo, eu tinha meu pequeno ministério e era muito pequeno, mas ele até que estava crescendo um pouco e eu estava infeliz na maioria das vezes, sempre tinha um problema com isso, com aquilo outro. E Deus, se você fizesse isso, eu seria feliz, se fizesse aquilo, eu seria feliz, se fizesse isso também, eu seria feliz. E Deus simplesmente me fez entender isso. Antes de tudo, todos precisamos passar tempo com Deus. Sabemos que precisamos passar tempo de qualidade com Deus e nós sabemos disso, mas o diabo luta com as pessoas nisso mais do que qualquer outra coisa. Ele prefere que você vá à igreja 3 vezes por semana do que passar uma meia hora por dia com Deus, só você e Ele. E então eu estava ocupada no ministério e, sabe, eu estava fazendo minhas coisas e eu estava feliz porque estava trabalhando para o Senhor. O problema era que eu não estava passando tempo com Ele. E esse deve ser o alicerce, o fundamento de qualquer pessoa que deseja ter uma vida realmente poderosa e bem-sucedida. Você não pode aguentar o que vem contra você quando você é uma pessoa poderosa, se você não tem um relacionamento realmente forte com Deus para voltar o tempo. Porque eu posso garantir a você que se você quer ser bem-sucedido, quanto mais bem conhecido você é, então mais o diabo virá contra você. E se você não souber que só Deus pode ampará-lo, isso irá destruí-lo. Alguns dos versículos das Escrituras que compartilhei com você hoje realmente ajudaram a mudar a minha vida. E eu espero que você estude a palavra de Deus e encontre escrituras próprias que tenham um grande significado pessoal para você. Se você aplicá-las à sua vida e à sua situação, você vai ter mudanças poderosas em sua vida.
Nós temos que parar de ficar bravos toda vez que algo acontece em nossa vida que nós achamos que é injusto. E há tantas coisas injustas na vida, mas Deus é um Deus de justiça. Quero dizer que isso significa que Ele vai transformar tudo que é errado em certo, mas... Quantos aqui diriam que estão tendo algum problema na vida nesse momento, certo? Bem, o título de hoje é Não se ofenda com os problemas. Ofendido. A palavra ofensa vem de uma palavra grega, pronuncia-se escandalon, e é, na verdade, a parte da armadilha onde você pendura a isca que vai atrair o animal e permitir capturá-lo. Então Satanás ama a ofensa. Ele adora quando ofendemos uns aos outros. Ele ama quando nos ofendemos com Deus. Ele gosta disso. Ele ama quando ficamos ofendidos. E a Bíblia diz que algumas pessoas, elas são ofendidas por problemas. Tem várias coisas aqui em cima e elas não querem ficar onde eu quero que fiquem. Mas eu acho que a ofensa, eu estava pensando sobre isso. Acho que é como ter uma cutícula inflamada no seu espírito. Tenho certeza que muitos aqui já tiveram uma cutícula inflamada em algum momento e quando você bate, você tenta pará-la ao máximo que puder, mas nunca consegue tirar tudo até a raiz, então aquela coisa cresce de novo. Isso dói, machuca, e se for nos dedos do pé, ficam presas nas cobertas à noite. E a única maneira de você se livrar dessa cutícula inflamada é arrancar essa coisinha pela raiz. E sabemos que isso dói. Mas às vezes mantemos coisas na nossa vida que continuamos tentando aparar. E elas voltam a crescer e precisamos ir atrás da raiz e nos livrar da raiz do problema. Tem alguém aqui que vem lidando com essa mesma coisa de novo, anos e anos e anos? Bem, talvez seja a hora de você acabar com isso, arrancar isso pela raiz, sabe? Chega de ficar com esse problema a vida inteira. Em Marcos, no capítulo 4, dos versos 14 ao 17, esta é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear a palavra, e é isso que eu estou fazendo hoje. Estou semeando a palavra de Deus em sua vida. Os que ficaram ao longo do caminho são aqueles que têm a palavra semeada em seus corações. Esse é você. Mas quando eles a ouvem, então Satanás vem pela força. Ele vem e arranca toda aquela palavra que foi semeada neles. Isso acontece com tantas pessoas, elas nem percebem que está acontecendo. Você precisa entender que o diabo odeia o seu progresso. Se você realmente ouvir isso hoje e prestar atenção, isso vai ajudá-lo a progredir, vai ajudá-lo no resto do dia e amanhã e na próxima semana, e você vai aprender algumas coisas sobre problemas que te ajudarão a lidar com isso, talvez melhor do que você tem lidado agora. E em Marcos 4, acho que no verso 24, a Bíblia diz que a medida do pensamento e estudo que nós damos à verdade que nós ouvimos é a mesma medida da virtude do conhecimento que voltará para nós. Então, isso não é algo que você deve apenas vir, sentar aqui e desfrutar de todo o trabalho que coloquei nisso. Se você quer receber o máximo que puder do que você ouvir, você precisa sair, ir para casa e pensar nisso. E uma das coisas que realmente precisamos fazer é aplicar a mensagem que ouvimos em nossa própria vida. Não só querer que outra pessoa estivesse aqui porque acha que ela precisa da mensagem,
Mas pergunte a si mesmo, como isso se aplica à minha vida? Eu tenho algum problema com isso na minha vida? Bem, o diabo não quer que você faça isso, então ele tenta, antes que você tenha esta chance, roubar a palavra de você. Você diz: Joyce, como ele pode fazer isso? Bem, sabe, você poderia ficar ofendido no estacionamento. Alguém vem e te corta ou não age muito bem e você então se ofende, diz algumas coisas ruins e o diabo acaba te colocando numa direção diferente daquela que Deus quer que você siga, que é ser capaz de meditar no que você ouviu e realmente pensar em aplicar isto à sua vida. É perturbador para mim que tantas pessoas pensem que ir à igreja é tudo o que é preciso, sabe? Desde que outra pessoa faça todo o trabalho, vou me sentar naquele banco acolchoado ali e fazer a minha marca do eu fui à igreja no meu calendário. Você tem que aplicar isso à sua vida. Quero que se lembre disso. Aplicar isso à sua vida. Porque não te traz bem algum você estar aqui hoje se você não aplicar isso à sua vida. Amém? O diabo vem de uma vez, ele não perde tempo, ele vem de uma vez e pela força rouba o que foi semeado em seus corações. E da mesma forma, aquelas semeadas em terra pedregosa são aqueles que, quando ouvem a palavra de imediato, recebem, aceitam e eles a saúdam com alegria. Essas pessoas são divertidas de se ter no culto, porque elas ficam tão empolgadas com o que elas ouvem, então elas vão e gritam amém. Amém, amém. Amém. E você ama tudo que é dito, vai para casa e não faz nada com isso. Porque você não tem, a Bíblia diz, você não tem nenhuma profundidade em sua vida. Não tem profundidade, você é apenas um ouvinte emocional. Isso é bom? Sim! Glória a Deus, quebra essas cadeias. Eu gosto dessa música. Vou continuar fazendo as muitas coisas que eu não deveria estar fazendo, mas quebra essas cadeias, isso é muito bom. E elas não têm raízes verdadeiras em si mesmas. E assim elas suportam por pouco tempo. Mas então, quando surgem problemas ou perseguições por causa da palavra, eu amo isso. Aqui não diz que os problemas ou perseguições surgem porque você tem pecados em sua vida? Agora, às vezes, este pode ser o caso. Por exemplo, a Bíblia diz que se formos para a cama com raiva, isso dá ao diabo uma brecha em nossas vidas. Se você tem um pecado não confessado em sua vida, isso pode ser uma porta aberta para o diabo. Mas só há 2 vezes na sua vida que você tem problemas. É quando está fazendo o que é errado e quando está fazendo o que é certo. E aqui diz que o diabo vem por causa da palavra. E só porque você está aqui hoje, eu não quero te dar más notícias, mas isso faz de você um alvo. Porque o diabo, ele detesta o progresso. Ele não queria que você fosse salvo, mas agora que você é salvo, ele quer fazer tudo o que puder para evitar que você cresça e haja como um cristão, sabe? Veja, se todos nós agíssemos como cristãos e nos comportássemos como cristãos, se ouvíssemos a palavra e depois a levássemos para o mundo e vivêssemos a palavra, todo mundo no planeta que nunca entregariam suas vidas a Jesus já teriam feito isso. E estaríamos no caminho de volta para casa. Eu não sei se você entende o quão importante é como você se comporta em público. Você entende isso? O nosso comportamento é tão importante. Você pode colar um adesivo no seu carro, pendurar uma cruz no pescoço, mas tudo o que está fazendo é convidando as pessoas para te observar e ver se você é verdadeiro ou apenas uma fraude. E todos sabemos que é fácil perder a paciência, é fácil ficar impaciente quando as coisas não acontecem do nosso jeito, do jeito que planejamos. Mas coisas acontecem
na vida. Começamos por diversão alguns anos atrás a manter um registro das coisas loucas que acontecem quando estamos na estrada fazendo as conferências. E no final do ano é hilário ver todas as coisas que aconteceram, que esta é a primeira vez que saímos este ano e um dos nossos rapazes que vai à frente dirige por várias rotas para encontrar a igreja e conhecer as pessoas e todas estas coisas. Bem, o voo dele foi cancelado ontem e sem avisar, cancelar o carro que era alugado. Quando chegou aqui, ele tentou alugar um carro, mas não havia carros para alugar, então ele teve que pegar emprestado um carro da igreja. Bem, isto foi apenas a irritação e o problema número 1. E então, esta manhã eu me sentei para estudar e eu me levantei às 4 da manhã para estudar e a lâmpada do abajur ao lado da minha cadeira apagou. Então eu tive que me levantar, tive que procurar outra lâmpada em algum lugar, voltar e colocá-la lá. E são apenas coisas. Quantos sabem que há coisas que acontecem o tempo todo? São coisas. E quanto mais calmo você conseguir ficar, mais louco o diabo fica. Me ouviram? Mesmo quando você está sozinho em sua própria casa. Veja, já houve dias na minha vida quando eu teria permitido que aquela lâmpada me deixasse brava. Estou aqui tentando estudar a palavra e Deus não entende por que deixou isso acontecer. Mas hoje sei que este é o diabo tentando me irritar. E então eu calmamente me levanto e vou procurar outra lâmpada e colocá-la lá. E então tudo dá certo. Fique calmo. Quantos precisam parar de ficar bravos toda vez que acontece algo que você não gosta? Se você quer ser um cristão, sempre te acontecerão coisas das quais você não gosta. Nós temos uma enorme... O que é aquilo? Que tipo de árvore é aquela do nosso quintal? Aquela grande que você gosta de olhar. É um carvalho? É um enorme carvalho. Ele está lá, eu nem sei há quantos anos, sabe? E... deixe-me dizer, quando há tempestades em St. Louis, o que aconteceu algumas vezes na última semana, aquele bebê não se move. Ele fica lá e não há nenhuma tempestade que o derrube. Mas tem outros pequenos arbustos que ainda tem muito a crescer, sabe? Agora eu estou falando com alguém... com algum pequeno arbusto que ainda tem muito a crescer aqui hoje. Sabe, quando vem a tempestade, ela pode quebrar ou arrancar a árvore. Tivemos uma tempestade muito forte há algumas semanas e havia algumas árvores consideravelmente grandes que foram arrancadas do chão pelas raízes. Mas o carvalho não se abalou, porque não é preciso dizer quão profundas essas raízes são. Então vou te perguntar, você é uma árvore ou um arbusto? Uma árvore ou um arbusto? Voltando para Marcos 4, e eles não têm nenhuma raiz verdadeira em si mesmos, e assim eles resistem por um pouco de tempo, e quando surgem problemas ou perseguições por conta da palavra, imediatamente eles se ofendem. Ficam descontentes, indignados. E a palavra indignado significa ficar irritado com o que você entende como um tratamento injusto com você. Eu não sei por que nós achamos ser tão injusto conosco se tivermos um problema. Deus, eu fui à igreja, eu dei a minha oferta. Eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Isso não te incomodaria se estivesse acontecendo com outra pessoa? Você diria a ela, confie em Deus, acredite em Deus. Vamos lá. Não é assim? É tipo... espere, irmão, isto é só o diabo tentando te irritar. Fique feliz e continue louvando a Deus, irmão. Mas sabe, quando acontece conosco, ficamos ofendidos. Bem, não sei por que isso está acontecendo comigo. Por que não com você?
Um homem que conheço, o filho teve câncer e, claro, esperávamos por um milagre. Mas isso não aconteceu e o garoto morreu. Este homem ficou muito bravo com Deus. Ele disse: onde você estava quando meu filho morreu? Deus respondeu imediatamente e disse: no mesmo lugar que eu estava quando o meu filho morreu. Vamos, nós temos que parar de ficar bravos toda vez que algo acontece em nossa vida que nós achamos que é injusto. Há muitas coisas injustas na vida, mas Deus é um Deus de justiça. Quero dizer que isso significa que Ele vai transformar tudo que é errado em certo. Mas, antes de você aplaudir, eu quero dizer o mas. Deus vai pegar tudo de ruim que acontecer com você e vai redimir. Ele vai pegar tudo que o diabo intentou para o mal e fará cooperar para o bem. E Ele vai fazer tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você tem que estar agindo corretamente e se comportando direito. Bem, tem uma pessoa ali que está acordada o suficiente para concordar comigo. Veja como nós nos comportamos durante o processo. Tem tudo a ver com a velocidade com que conseguimos a vitória. Vamos, eu disse como nós nos comportamos durante o processo. Cara, este é um lugar positivo. Fizemos tantas confissões positivas e Lisa se levantou e profetizou tantas coisas boas que vão acontecer com você. Bem, eu não quero arruinar nada, isso já foi profetizado, mas elas não vão acontecer com você se permanecer um arbusto. Você tem que se tornar uma árvore. É a hora de alguns crescerem, sabe, aqui. Quero dizer, agora é a hora de crescer. Agora eu tenho uma escritura que eu quero ler, que tem a palavra sofrer nela. E as pessoas não gostam dessa palavra. Não gostamos de ouvir sobre sofrimento. Quero dizer, é incrível como nós nos comportamos em face do menor inconveniente. Sabia que somos podres de mimados? Se o sinal do celular desligar na área por 1 hora, já achamos que é o apocalipse. A nossa energia caiu há algumas semanas e ficou desligada por 6 horas. E, oh meu Deus, tivemos que ligar para a minha filha, o meu genro teve que ir lá fora, ligar o nosso gerador, sabe? E temos um gerador que automaticamente alimenta a nossa casa, mas nós tivemos que sair e ligar o gerador. Enquanto esperávamos, não pude assistir ao meu programa que eu queria assistir, sabe? E o meu celular não funcionou. Vamos, quantos sabem como somos? Nós estamos esquecendo algumas coisas. Agora, eu tenho estudado sobre santidade. Eu saí e... Não, eu não saí. Eu pedi online todos os bons livros. Tudo aquilo que parecia bom, que falava de santidade. Agora, se você quer algo para mexer com sua vida, basta estudar sobre santidade. E eu me pergunto, há quanto tempo você não escuta uma boa mensagem sobre santidade? Ou sobre temor reverencial ou o temor de Deus. Nós gostamos de todas as mensagens de sobremesa. E como vocês sabem, eu não sirvo muita sobremesa. Só ocasionalmente. Mas eu deixo a sobremesa para outra pessoa. Porque eu sei que se você comer sua sobremesa, vai morrer. Você precisa comer seus vegetais. Paulo disse à igreja de Coríntios, ele disse, eu não posso falar com vocês
como homens, eu ainda tenho que ensiná-los como bebês. Não posso lhes dar a carne da palavra, tenho que continuar lhes dando leite. Porque vocês não estão qualificados na doutrina da justiça. Ele quis dizer que eles nem sabiam quem era Cristo ainda. Se você começa a estudar a santidade, isso vai mexer com o que você assiste na TV. Os filmes que você sai para assistir, você pode ter que parar de fofocar das pessoas que não gosta. Meu Deus, você pode ter que perdoar alguém de quem ainda tem raiva. Deus pode dizer para você abençoar alguém de quem você não gosta. Eu te desafio duplamente a ir comprar alguns livros sobre santidade. Agora, este aqui é de R.C. Sproul, que por acaso não está vivo e não acreditava que as mulheres deveriam pregar, mas eu gosto dele mesmo assim. Porque eu decidi que se nós quisermos amar só as pessoas que concordam conosco... Eu estou escrevendo um livro chamado Amando Pessoas que São Difíceis de Amar. Sabe, Jesus ama pessoas difíceis de se amar. Quero dizer, que vantagem tem se amarmos as pessoas que também nos amam? Jesus disse que até mesmo um pecador ou um descrente pode fazer isso. Então eu quero ler algumas coisas para você que estão aqui. Talvez você não goste, eu não sei, mas isto falou com as partes mais profundas de mim. O profeta do Antigo Testamento era um homem solitário. Veja, isto me impressionou porque se você fizer o que eu venho fazendo há 45 anos, você terá que passar por muito tempo sozinho estudando e se aprofundando com Deus enquanto as outras pessoas estão se divertindo. Ele era um indivíduo robusto, designado por Deus para uma tarefa dolorosa. O registro da vida dos profetas é lido como uma história de mártires. Vocês estão tão quietos. A Bíblia diz Jesus, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, ele foi um homem de dores, familiarizado com sofrimento. E sabe, Jesus ele disse que o discípulo não está acima do mestre, porque nós achamos que tudo deve ser muito fácil para nós. Estamos preparados para passar algumas dificuldades? O que acontece se tivermos que ficar aqui para a tribulação? Eu sei que você crê que não teremos, e espero que não tenha mesmo. Mas eu não sei. Quem vai suportar então? É claro que Jesus era de uma longa linhagem de homens a quem Deus havia chamado para muito sofrimento. A maldição do profeta era a solidão. Sua casa era numa caverna, o deserto era o seu tradicional ponto de encontro com Deus, a nudez era às vezes o seu guarda-roupa. Quem foi o profeta que andava nu? Isaías. Quem deitou do lado dele? Ok, Isaías. Deus o deixou nu por vários anos, gente. Eu não sei se eu conseguiria lidar com isso. Isso é como se você... Você já está desejando não ter vindo aqui, certo? Veja, só estou tentando te preparar. Eu só quero que você consiga passar pelos momentos difíceis da vida. Espero que tudo seja um mar de rosas, mas só para o caso de não ser. Temos que estar preparados.
Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu quero trazer uma pequena mensagem chamada O Dia do Pagamento Está Chegando. O dia do pagamento está chegando, sabe? Se você tem um emprego, está animado com o dia do pagamento. Se você não tem um trabalho, ou se tem, não vai trabalhar, esse dia não é tão interessante. De fato, você se cansa de ouvir as pessoas falarem sobre o seu dia de pagamento? Quando você não tem um. E sabe, cada cristão tem um emprego. Se você é um cristão, você tem um emprego. Não estou falando do lugar onde você vai trabalhar todos os dias ou tem seu salário. Eu estou falando sobre nós trabalharmos para Deus. Se você está trabalhando em tempo integral no ministério, nós trabalhamos para Deus. E todos os dias precisamos nos levantar e sair neste mundo e ir trabalhar para Deus, para glorificar o seu nome, pela maneira como falamos, como tratamos as pessoas, como nos comportamos, nossas atitudes, nossas palavras e todas essas diferentes coisas. E toda vez que nós fazemos um trabalho para o Senhor, a Bíblia diz que o nosso trabalho nunca será em vão e que sempre haverá uma recompensa, porque Deus é o recompensador. Recompensador com R maiúsculo. O recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Faça aos outros o que você deseja que eles façam a você. Eu acho que esta é uma das escrituras mais importantes na Bíblia. Eu gosto de escrituras como esta. Eu gosto desse princípio de semear e colher. E sabe por que eu gosto? Porque isto me dá um pouco de controle sobre a minha vida. Acontece que gosto de controle. Se você não acredita, pergunte ao Dave. Amém? E então, eu acho que é legal perceber que, embora nós saibamos que Deus está no comando de tudo, Ele meio que nos deu esta opção que diz assim, olha aqui, o que você quiser, apenas dê um pouco e você vai ter muito mais de volta. Mas às vezes estamos recebendo coisas de volta que não gostamos. E nós nem sequer conectamos a uma semente que nós semeamos. Quando alguém está fofocando sobre você, estão semeando ou você está colhendo? Vamos lá, isso não é difícil. Você está semeando, eles estão semeando, ou você está colhendo? Faça aos outros o que gostaria que fizessem com você. E sabe, os cristãos sempre falam, e a Bíblia fala sobre a carne e o espírito. Nós somos espírito, mas nós temos uma carne. E nós devemos mantê-la sob a ajuda de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Significa que mesmo que tenhamos uma carne, devemos andar no Espírito. A Bíblia diz, andem no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Assim, durante todo o dia, todos os dias, durante toda a nossa vida, estamos fazendo escolhas. Nós estamos fazendo escolhas se vamos seguir a carne ou se vamos seguir o Espírito. Agora, aqui está algo interessante que eu aprendi sobre a carne e o Espírito. A carne é uma apostadora. A carne diz, eu vou comprometer-me a fazer a coisa errada e espero que eu passe com isso. Eu vou comer esta deliciosa caixa de chocolate e espero não engordar. De fato, eu acho que eu vou orar para eu não engordar, sabe? Depende do quanto eu sou espiritual, é claro. E às vezes você se acha tão espiritual que...
começou a orar sobre tudo. Eu vou gastar mais dinheiro do que eu tenho e espero conseguir o milagre financeiro de Deus. E assim, a carne vai apostar, ela fará alguma coisa errada esperando passar bem com tudo isso. Mas agora o Espírito é um investidor. E quando você faz investimento, significa que você paga o preço antes. E você nem sempre sabe exatamente quanto tempo vai demorar para que o juro aumente e os dividendos comecem a entrar. Mas você está disposto a fazer esse sacrifício antes por causa da recompensa que você acredita que será anexada a ele mais tarde? Então eu só quero trazer isso para o pensamento de todos. Em geral, de modo geral, em sua vida, você tende a ser um apostador ou um investidor. Eu não estou falando sobre ir a um cassino e jogar em máquinas de caça-níqueis. Eu estou falando sobre você se arrisca, você se compromete. Você sabe o que é um comprometimento? Nós realmente não percebemos como comprometimentos são perigosos, mas comprometimento significa ir um pouquinho abaixo do que você sabe que está certo. Nem precisa ser muito, ainda é comprometimento se nós formos só um pouquinho abaixo do que sabemos está certo. São as raposinhas que destroem a vinha. Então eu estou muito animada com esta escritura em Mateus 7,12. Então tudo que desejam que os outros façam a vocês e por vocês, assim façam também a eles e para eles. Pois é nisso que se resume a lei e os profetas. Veja, eu amo isso, pensar que se eu quiser mais amigos, tudo que eu tenho que fazer é ser mais amigável. Se eu precisar de um aumento financeiro, tudo que eu tenho que fazer é dar um pouco mais. Eu gosto de pensar que posso fazer algo sobre minhas situações, meus problemas, quer dizer, eu adoro orar, sabe? Mas sabe, somos parceiros de Deus e não podemos simplesmente orar e Ele fazer tudo enquanto nós sentamos e não fazemos nada. De fato, estou descobrindo mais e mais e mais que quando eu oro, Deus me dá algo para fazer. Amém? Quando eu oro, eu orei por energia no começo de 2015. Eu escrevi no meu diário, Deus, eu preciso de mais energia. E sabe o que Ele me deu? Uma caminhada de 8 quilômetros por dia. Bem, eu tenho energia. Ela está borbulhando aqui em mim. Mas tantas vezes nós só queremos orar para Deus fazer tudo, enquanto não fazemos nada. Mas não é assim que funciona. Ele diz que você vai colher de acordo com o que semear. Agora, sabe, todo mundo fica feliz com isso se olharmos para o lado positivo da mensagem. Mas existe também outro lado que nós não importamos muito em olhar para ele. Isto é como, se eu sou realmente odioso com as pessoas e mal com elas, e não sou confiável com seus segredos, eu não sou gentil com as pessoas, aqui está o que eu consigo. Ninguém vai gostar de mim. Se eu estou no casamento, sou manipulador e controlador e fico zangado cada vez que não é do meu jeito, e as coisas vão azedando no meu casamento, talvez eu tenha um pouco a ver com isso. Bem, vocês estão tão quietinhos, hein? Vamos olhar para Jacó o trapaceiro. Gênesis capítulo 27. Agora eu vou ter que pular algumas coisas aqui, porque isso envolve cerca de 36 versos e não temos tempo para tudo isso. Mas você vai entender tudo bem rápido. Quantos de vocês conhecem a história de Jacó? Ok. Quantos de vocês não conhecem, mas querem aprender? Ok. Ótimo. Tudo bem. Começando no versículo 1. Quando Isaac era velho, seus olhos estavam escurecidos, para que pudesse ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho. Ele respondeu, aqui estou eu. Ele disse, agora veja, meu filho, eu sou velho, eu não sei quando vou morrer, então agora peço que você pegue as suas armas, as suas flechas e um arco, e então saia para o campo aberto e caça para mim, e prepare uma caça apetitosa como eu gosto, e traga para mim, meu filho, para que eu possa comer dela e me preparar para dar a você a minha bênção como meu filho primogênito antes que eu morra. Agora, não sabemos muito sobre isso hoje, mas a bênção dos primogênitos
na antiga aliança era tão extremamente preciosa e importante para eles. Era uma oração de bênção que o pai orava sobre o filho mais velho. Isso significava que ele ia ser abençoado e prosperar, ele ia receber uma dupla porção de toda a herança. E essa oração era tão grande, tão forte, tão poderosa, que uma vez que ela fosse feita, ela nunca poderia ser retomada. Bem, Esaú era o filho mais velho, mas ele tinha um irmão chamado Jacó. E sabe, quando eles saíram do ventre, porque eles eram gêmeos, Jacó estava segurando no calcanhar de Esaú. Então eu gosto de pensar que ele estava sempre tentando chegar à frente dele. E Rebeca, a mãe dos meninos, favorecia Jacó. Então, quando ela ouviu Isaque, o seu marido, dizer a Esaú para ir e se preparar para a oração da bênção do primogênito, ela não queria que ele tivesse, ela queria que Jacó tivesse. Assim ela armou este esquema para Jacó, que foi fingir ser Esaú, chegando até mesmo ao extremo, porque Esaú era um homem mais peludo e Jacó era de pele lisa. Então, eles até mesmo chegaram ao extremo de colocar pelo de cabra nos seus braços e nesta parte aqui do pescoço, assim quando o pai o sentisse, ele pensaria que era Esaú. Agora, Isaque estava meio desconfiado, Quando Jacó chegou até ele disse, quem é você? Eu não sei se era apenas discernimento ou o quê, mas ele tinha que verificar. E assim, mas ele o sentiu. E há uma mensagem aqui. Ele o sentiu e foi pelo que sentiu. Isso pode nos colocar em sérios problemas. Estou aprendendo mais e mais, quanto mais velho eu fico aí por esse discernimento, mesmo não fazendo nenhum sentido para o meu cérebro. Essa é a maneira de Deus de deixar você saber que algo está aqui, você precisa ter muito cuidado. Agora, se é um tempo em que precisamos ter cuidado, é no mundo de hoje, porque existe um engano muito grande acontecendo lá fora. Assim, acabou que Isaque, então, fez a oração da bênção do primogênito sobre Jacó. E não muito tempo depois que ele o fez, chegou Esaú. E quando ele começou a falar com seu pai, eles perceberam o que estava acontecendo. E é muito interessante notar que em Nossa, que ventania aqui nesse púlpito. É interessante notar que o versículo 42 diz assim, essas palavras de Esaú, seu filho, mais velho foram repetidas para Rebeca, e ela mandou buscar Jacó, seu filho mais moço, e disse a ele, veja, meu filho, seu irmão consola a si mesmo, com pensamento no coração de matar você. Agora, meu filho, por favor, faça o que eu lhe digo, levante-se agora mesmo e fuja para o meu irmão Labão, em Harã. Assim, veja que, quando fazemos a coisa errada, a única opção quando somos pegos, e sempre somos... cedo ou tarde somos pegos, porque a Bíblia diz em Lucas 12 que não há nada que esteja tão encoberto que não haja de ser descoberto. Então a próxima coisa que ele fez foi, ele temeu
ele temeu por sua vida. Então eu aprendi que se eu sei que estou fazendo a coisa errada e eu continuo fazendo, e ele sabia muito bem que o que ele estava fazendo era errado, Rebeca sabia que o que ela estava fazendo era errado, Jacó sabia que o que ele estava fazendo era errado. E toda vez que vamos contra a nossa consciência e nós andamos na carne, em vez de escolhermos andar no Espírito, nossa única opção é correr e nos esconder geralmente de Deus e vivermos com medo. Eu sou a única que experimenta isso, ou alguns de vocês experimentaram isso também. Então, ele foi para o seu tio Labão e foi trabalhar para ele. E Labão tinha 2 filhas, Raquel e Lia. E Raquel era uma mulher muito bonita, mas a Bíblia diz que Lia tinha olhos fracos e tolos. Eu acho que foi uma maneira gentil de dizer que ela era a irmã feiosa. E assim, Jacó amava a Raquel e ele a queria. E Labão disse: bem, trabalhe para mim por 7 anos e eu vou deixar que você a tenha. Assim, os 7 anos se passaram e havia um pequeno problema. Ela não era a irmã mais velha. Geralmente a mais velha se casava primeiro, então... Agora, vamos todos nos lembrar que Jacó enganou seu pai. Certo? Lembremos disso, ok? E assim... Diz o verso 20, em Gênesis 29... Diz assim: e Jacó serviu 7 anos por Raquel, e lhe pareceram apenas alguns dias, pelo tanto que ele a amava. E finalmente disse Jacó a Labão: dê-me a minha esposa, pois o tempo está completo, para que eu possa levá-la para mim. E então Labão reuniu todos os homens do lugar e fez uma festa com bebida. Quando a noite veio, ele levou Lia, sua filha, e trouxe-a para Jacó, que teve relações com ela. E a única razão pela qual ele fez isso foi porque eles o tinham embebedado. E ele não sabia o que estava fazendo. Mas quando chegou a noite, ele a tomou. E o verso 25, mas de manhã, agora eu quero que você veja isso, mas de manhã Jacó viu a sua mulher, e eis que na verdade era Lia. E ele disse: Labão, agora isso é tão bom. O que é isso que você fez a mim? Todos esses 7 anos eu te servi por sua filha Raquel, por que então você me enganou e me trapaceou e me rebaixou desse jeito? Como você pode ser trapaceiro e mentiroso e me tratar dessa maneira? Como pôde me enganar desse jeito depois de tudo que eu fiz por você? Quer saber, naquele momento eu não acho que ele tenha se lembrado ou tido uma ideia daquilo que ele tinha feito para o seu irmão e ao seu pai. Romanos 2:1, eu adoro isso, diz: a mesma coisa pela qual você julga outra pessoa, você mesmo pratica. Essa é uma escritura maravilhosa. E sabe, anos atrás, eu disse ao Senhor: nós não fazemos isso, quer dizer, sabe, eu não iria julgar alguém pela mesma coisa que eu faço. Ele disse: sim, você olha para as outras pessoas através de uma lupa, mas você olha para si mesmo através de um óculos cor-de-rosa. Assim, veja, para nós há sempre uma desculpa, mas para outras pessoas não há desculpa. Não há desculpa para você me tratar dessa maneira. E assim, ele continua. E então Jacó teve 12 filhos. E o seu favorito era José. Os seus outros 11 filhos têm ciúmes de José. E assim, eles o levam para fora, fingem que ele foi morto. E assim, eles o vendem para os comerciantes de escravos. E assim, nós vemos como essa semeadura e colheita sempre continua trabalhando em sua vida. Você diz: bem, espera um minuto, eu posso ser perdoado? Absolutamente. Totalmente. Deus é misericordioso. E existem algumas consequências do nosso pecado que eu acredito que Deus pode até remover. Agora eu vou dizer algo, eu não sei o que você vai fazer com isso, mas isso é o que eu acredito. Como eu sou pregador, eu vou dizer o que eu acredito. Eu acredito que Deus sempre perdoa o nosso pecado e somos sempre restaurados no nosso relacionamento com Ele.
É aí que eu acredito que a misericórdia vem. Mas eu não acho que a misericórdia de Deus sempre tira de nós todas as consequências do nosso pecado. Como também não acho que seria bom para nós se fosse assim. Eu sinto muito, mas nós somos cabeça dura. E muitas vezes nós temos que sentir a dor para nos ajudar a entender, isso não é uma coisa boa para se fazer. Eu não vou fazê-lo novamente. Porque se nós realmente vivemos no pecado, Deus nos perdoa, tudo bem. Vivemos no pecado, Deus nos perdoa. Estamos pecando, Deus nos perdoa. Estamos pecando, tudo bem, Deus perdoa. E nunca há qualquer tipo de consequências de nosso comportamento. Então como é que nós vamos aprender a não fazer essas coisas de novo? Então Deus castiga a nós, mas não porque Ele não ama a nós. Ele vem e castiga a nós porque Ele realmente ama a nós. E nós realmente não nos amamos uns aos outros ou amamos os nossos filhos se apenas lhe dermos tudo aquilo que eles querem e nunca deixá-los suportar as consequências do que eles fazem de errado. Amém? Agora, toda essa história com Jacó, quero dizer, você pode fazer uma mensagem inteira. Eu quero ir para Gênesis 32 por apenas um segundo, porque fica cada vez melhor e melhor e melhor. Então, em Gênesis 32, muita coisa aconteceu, ele viveu muitos anos, e o dia temido chegou. Versículo 6, os mensageiros voltaram para Jacó dizendo, nós vimos o seu irmão Esaú e ele está a caminho de o encontrar com 400 homens. O dia do pagamento chegou. Agora, na verdade, essa não era a intenção de Esaú. Ele realmente veio para fazer as pazes com o irmão. E ele não queria ter esse problema entre eles nunca mais. Mas porque Jacó vivia com medo, ele imediatamente levou tudo para o negativo. Verso 7, Jacó estava com muito medo e também muito angustiado. E assim ele teve um plano de como ele poderia apaziguar. Esaú, e ele enviou grupos de homens de 10 e 20, e todos eles tinham presentes, e o segundo grupo tinha maiores presentes do que o primeiro grupo, e assim, eles iriam oferecer os presentes, e se Esaú ainda estivesse vindo, o próximo grupo daria maiores presentes, se Esaú ainda estivesse vindo, o próximo grupo daria maiores presentes ainda, e quando finalmente se tornou óbvio para Jacó que nada absolutamente ia parar Esaú, e veja o que acontece. Versículo 22. Mas ele sendo Jacó, levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou sobre o val de Jaboque. E eu amo esta parte aqui. Ele os tomou e o enviou através do ribeiro. E ele também tomou e enviou tudo o que ele tinha. E Jacó foi deixado sozinho com um homem com H maiúsculo que lutou com ele até o amanhecer. Sabe, às vezes você não consegue ficar livre até estar disposto a ir para longe de todos para acertar todas as coisas com Deus. Finalmente ele disse, tudo bem, eu vou deixar tudo isso para lá. Nada disso está me fazendo bem. Meu plano para fazer as pazes com Esaú não está funcionando. Isso fica cada vez melhor e melhor. Verso 25, e quando o homem viu que ele não prevalecia contra Jacó, ele tocou a articulação de sua coxa. E a coxa de Jacó foi deslocada.
enquanto lutavam. E por sinal, só para você saber, Jacó sempre andou mancando depois disso. Então ele disse: deixe-me ir, o dia está amanhecendo. Jacó disse: eu não deixarei que você vá, a menos que você declare uma bênção sobre mim. Sabe, Deus realmente gosta de pessoas que se apoderam dele e que se recusam a deixá-lo ir até que as coisas sejam acertadas e eles sejam restaurados por suas bênçãos. Nós não podemos apenas ir a Deus tentando fazê-lo nos abençoar. Temos que estar prontos para derramar nossos corações diante dele e dizer: Deus, o que quer que você queira fazer na minha vida, eu quero que você faça. Eu não me importo quão duro seja ou quão difícil seja. Eu quero ser a pessoa que você quer que eu seja, ou nem sequer quero permanecer vivo nesta terra. Amém? Eu só quero encorajá-lo que seu trabalho nunca é em vão. Deus promete-nos que toda vez que nós investimos tempo e obediência, investimos na vida de outra pessoa, quer seja tempo ou finanças ou esforço para tentar ajudar as pessoas, que há sempre uma recompensa chegando. E eu amo todo esse pensamento de que o pagamento está chegando. E sabe, mesmo quando não recebemos tudo que achamos que devemos receber, como recompensa enquanto estamos aqui nesta terra, pense nas recompensas que estão reservadas para os fiéis no céu. E assim, mais uma vez, eu só quero encorajá-lo: seja obediente a Deus em tudo o que Ele te pedir para fazer, semeie como uma semente em fé, e então aguarde para fazer uma colheita em sua vida. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo.